O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com os comentários negativos sobre a obesidade. E por que disso? Eu percebi que os comentários negativos sobre o meu peso, na época que eu era bem gordo, os comentários eles mais me impediam de emagrecer do que realmente me ajudavam. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui coisas que a gente vai conversar sobre essa relação de como que isso influencia no nosso pensamento, no como que as pessoas nos veem, como a gente próprio se vê perante essa situação. E também vou trazer aqui alguns pilares, um passo a passo para que você consiga sair dessa situação quando se sentir muito julgado por outras pessoas ou até mesmo por você. E para iniciar essa conversa, eu quero trazer aqui, primeiramente, ativar a minha memória e também a sua memória em lembrarmos situações passadas nas quais a gente viveu ali e pode ter tido alguma situação, no meu caso, tiveram várias situações nas quais eu me senti muito, como eu falei, nas quais eu sofria bullying e mais, aquilo ali mais me distanciava de realmente conquistar alguma coisa, qualquer que seja, mas aqueles comportamentos que eu sofria, mais faziam eu perpetuar os comportamentos que me levaram a ser gordo. Então vamos ativar essa memória e para isso você pode até aí fechar os olhos se achar mais necessário, para a gente lembrar essas situações. E o primeiro ambiente que eu quero trazer aqui é o ambiente da escola. Eu quero que você lembre como que era você estar numa fila ali, na fila de educação física. Como que você se sentia naquele momento ali, que todo mundo estava olhando para você e era necessário tirar a camisa. Sempre que a gente ia jogar futebol, né, ali, futsal, normalmente para diferenciar os times, um time jogava com camisa e outro sem camisa. E aquele medo que eu tinha de entrar para o time sem camisa. E isso quando eu era escolhido. Então, aquele medo todo, aquele desânimo, todo aquele sentimento negativo de ser sempre o último a ser escolhido na educação física, nas atividades, em tudo. Na época de escola, você lembra de apelidos que lhe davam? Ou de alguma frase, alguma coisa que alguém falou ali que te marcou tanto que você ainda lembra até hoje? E em outro ambiente, deixando agora de lado a escola, e a gente passando para o ambiente da casa, no ambiente familiar, existia ali alguém que fazia piadas em relação ao seu corpo, ainda mais na frente de outras pessoas? Você sentia que os adultos ali da família, eles te olhavam de uma forma diferente, eles te olhavam com um certo julgamento, com um olhar de preocupação, ou até mesmo aquele parente inoportuno que falava alguma asneira ali na frente de todos os outros parentes. Algum parente sem noção falava: "Ô, para de comer esse tanto aí, senão você vai explodir." Ou até mesmo os olhos ali das pessoas te observando, te encarando durante as refeições. E como que era na frente do espelho? Várias vezes você pode ter se pegado ali de frente ao espelho, triste, chorando, ao se ver ali, aquele reflexo no qual você nem se reconhece mais, nem se reconhecia mais. Quantas vezes você se pegou ali tentando vestir uma roupa e essa roupa não te cabia mais? Quantas vezes você... Se isso já aconteceu, eu falo quantas vezes aqui porque isso era algo recorrente na minha vida. Então, quantas vezes que você se pegou ali se vestindo com roupas largas justamente para tentar esconder alguma coisa e essa roupa ficava ali te incomodando, que você nunca estava bem com ela, sempre ela ficava mais parecendo uma prisão, incomodando a todo tempo. Como que era a sensação de você pesar na farmácia da esquina e sentir vergonha ao fazer isso, ao ver ali o resultado? Ainda mais que antigamente havia umas balanças que mostravam um ponteiro rodando em círculo. Você pesava ali, todo mundo que quisesse ver o seu peso, a pessoa podia ver. Como que era esse sentimento de vergonha? Muitas vezes até mesmo deixava de pesar
esperava ali uns dias que comeu certo para ir lá pesar para tentar maquiar esse resultado na balança. E como que era ali? Lembra aí como que era a convivência com os amigos? Você já deixou de ir para alguma viagem, algum evento, alguma festa, alguma piscina, tudo em razão do seu corpo? Você já se sentiu invisível perto de alguém que você gostava? Você se sentiu ali incapaz, inútil, inexpressível? Já ouviu alguma risadinha ali no canto e atribuiu aquela risada para você? Quantas vezes, né? Incontáveis. Algumas situações me marcaram bastante e talvez você tenha vivido algo parecido e você se identifique aqui também. E eram situações comuns, não era que isso acontecia uma vez ou outra, era recorrente. Inúmeras vezes eu ia comprar alguma roupa e as roupas não cabiam, eu ia lá comprar calça, e todas as vezes, cada vez que eu voltava para comprar calça, o número daquela calça era um número maior, ao ponto que eu me recordo que o maior número, se eu não me engano, era 56 ou 54. Eu tenho essa calça ainda, eu vou dar uma olhada, eu vou procurar ela e vou dar uma olhada. Vestia 56, vestia 54. Cada vez que eu ia ali comprar uma calça, uma roupa, eu precisava de um número maior porque eu já não cabia naquele número antigo. Todas as vezes que eu ia sentar, eu ia viajar no ônibus, eu ia sentar ali na poltrona, me sentia incomodado por incomodar outra pessoa, porque era muito largo, muito grande. As cadeiras de escola, normalmente, algumas eram boas, outras não, então tinha essa dificuldade de se acomodar de uma forma ali boa, de uma forma confortável, sempre ocupando espaço demais. Todas as vezes que ia comer em algum restaurante, em algum local público, parecia que todo mundo estava olhando para mim ali comendo e provavelmente sim, provavelmente estavam olhando mesmo, não só pelo volume, pela quantidade exagerada de comida que colocava no prato, mesmo às vezes os pais falando, sirva-se duas vezes, não precisa servir tudo de uma vez só, sirva-se parcelado, mas não, colocava aquele mundo ali de comida e para piorar, a forma de comer era uma forma que não comia, apenas engolia a comida muito rápido, parecendo que o mundo ia acabar, uma pressa inexplicável. E toda vez que eu estava ali num ambiente novo, um ambiente diferente, eu sentia vergonha de interagir. Eu estava ali e não estava. Estava ali de forma física, mas a mente sempre debatendo ali por dentro e sempre tímido, quão tímido que eu era, justamente por evitar me comunicar. E quantas oportunidades eu deixei de aproveitar naquela época. E ainda bem que isso mudou, porque as melhores oportunidades, elas acontecem na vida adulta. E são essas que a gente não deve realmente perdê-las. O incômodo que eu tinha quando íamos tirar foto e sempre que eu estava ali na foto, ocupava metade daquela foto. Ao vislumbrar a foto, estava lá ocupando grande parte da foto e ao ver aquilo ali gerava muito incômodo. Algo que me marcou muito. E como eu falei, isso não foi um fato isolado, isso acontecia de forma recorrente. Adolescentes, eles são de natureza cruel, eles estão nem aí para as consequências. Eu me recordo bem de chegar do recreio, né? Não é intervalo nem nada, era recreio. E quando eu ia ali caminhando para minha carteira, para minha cadeira, e ao sentar na minha cadeira, os outros ali amigos, eles assim que eu sentava, eles pulavam, eles davam um pulo na cadeira, imitando ali como se fosse um terremoto, um abalo sísmico. E uma coisa que ninguém falou, eu não me recordo de ninguém ter falado isso, você tem um rosto bonito, pena que é gordo. Eu só era gordo mesmo. Perceba então que a dor que eu tinha ali, que eu tive na minha época de adolescência, ela foi muito mais do que uma dor física, do que eu carregava ali de não conseguir, aquele peso a mais de não conseguir fazer as atividades. Eu sentia pontadas no coração. Era também uma dor existencial. E aqui eu não estou falando isso para me passar como um coitado. Só estou trazendo aqui uma reflexão daquilo que eu passei e que talvez você tenha passado por isso, talvez você tenha vivenciado isso,
fazendo isso em outra pessoa, ou talvez você está vivendo alguns pontos do que eu passei na sua atualidade. E ao comunicar isso, você vai ver que isso se torna mais leve, a gente consegue tirar um certo peso desses fatos. Hoje, por eu falar, por comunicar isso com você aí, eu não sinto o peso que eu sentia antes, até mesmo durante esse processo todo, isso já faz um tempo. Mas eu percebo que ao comunicar isso, a gente consegue deixar essa situação um pouco mais leve. Então, se você também está aí numa situação parecida, já passou, já vivenciou, vai entender bem que essa dor não é apenas uma dor física, ela também é uma dor na parte existencial. Eu falo por mim, eu mesmo, né, refletindo sobre a situação passada, porque quando eu estava ali na situação, era algo não muito palpável. Então hoje eu consigo identificar isso muito melhor. Eu consigo identificar que eu tinha uma vergonha muito grande. Eu sentia que eu não merecia nada. Eu sentia que eu não merecia nada de bom. Eu vivia com medo ali recorrente de não ser aceito pelas outras pessoas. Quando eu ia fazer alguma coisa, eu já chegava para fazer aquilo ali de uma forma completamente desmotivado. Eu tinha uma necessidade muito grande de me esconder. Eu tinha que me esconder, nem que seja atrás de uma veste, de uma roupa muito larga, ou até mesmo dos óculos, de uso de bonés, de ficar sentado, de ficar sempre longe das pessoas, ali no fundo da sala, o mais distante possível da turma. E ao mesmo tempo, eu tinha também uma necessidade ali uma necessidade desesperada de ser visto. E para conseguir ser visto, na maioria das vezes, eu acabava me comportando de uma forma idiota. Eu ia lá e fazia alguma porque queria ser visto. Fazia um comportamento ali totalmente inoportuno, realmente fazia alguma coisa para lá. E muito disso foi criado através, né, em razão dos comentários negativos, dos comentários que as pessoas davam até mim, dos comentários verbais, da forma de expressar das outras pessoas ao olhar para mim, também dos comentários das pessoas próximas, de todo mundo. Isso vai criando ali um arcabouço que vai nos oprimindo. Então, há muito impacto desses comentários. E esses comentários, a gente pode dividir esses comentários em dois, que são os comentários externos das outras pessoas, mas também tem os comentários internos, que nós mesmos nos damos ali, dependendo da situação, que a gente vai construindo esses comentários, esse murmurinho que fica na nossa cabeça e a gente vai alimentando. Os comentários externos, os comentários de fora, a gente pode vislumbrar aí, talvez você já tenha ouvido, né, sofrido esses tipos de comentários, do tipo, você engordou, né? Nossa, você vai comer isso tudo? Tá bonito, emagreceu? Ou até mesmo as piadas, os olhares disfarçados, tudo isso aí é um atributo que vem de fora. Esses comentários, eles machucam, né, a pessoa que recebe eles. E o pior é que normalmente isso fica ali ecoando na alma da pessoa, fica ali machucando ao longo dos anos, vai criando uma certa mágoa interna. E ao criar essa mágoa interna, também há os comentários internos, que é os comentários que nós vamos criando na nossa mente. É aquela autocrítica que é destrutiva. Comentários como, nossa, tô horrível, ninguém vai me olhar desse jeito, ninguém vai me desejar do jeito que eu sou. Não adianta, eu sou um fracassado mesmo, não adianta tentar. Com esse corpo aqui, eu não tenho moral para falar nada. Quem sou eu na fila do pão? Agora, por mais cruel que seja esses comentários, por mais cruel que seja, a vida é assim, o jogo é esse. Esse jogo está sendo jogado há muito tempo. Na nossa história não houve no passado essa mudança de perspectiva. Hoje não tem e provavelmente não vai ter. Então, querer que o outro pare de ser cruel com você não vai acontecer. O jogo é esse. Aí tem outros caminhos, né? Procurar frequentar ambientes que são positivos e tudo mais. Mas o jogo sempre foi esse. E, infelizmente, em certo grau, ali há verdades que foram ditas. Quando eu era obeso, muitas frases que eu ouvia eram frases verdadeiras. Por mais que doessem, eram verdades.
Entretanto, o que acontecia? Ao ouvir essas verdades, ao ouvir esses comentários, isso não me ajudava em nada, isso não me ajudava a querer mudar, isso não me mudava nada ali na forma que eu via a situação, para que eu buscasse uma solução de melhorar a minha situação de vida. Isso mais fazia com que eu me sentisse mal, que eu me sentisse menosprezado. Eu me via ali sem nenhum tipo de propósito, eu não tinha nenhum propósito de vida. E acabava que isso ali apenas simplesmente, acredito que reforçava, ao invés de ajudar, não, atrapalhava. E acabava reforçando aquele comportamento que me levou a ser gordo. E normalmente esse comportamento que me levou a ser gordo era buscar ali pegar as minhas emoções, que eu não conseguia controlá-las de forma mais eficiente, e tentar satisfazer essas emoções através da alimentação, através de comida, através principalmente de produtos alimentícios que são hiperpalatáveis. Então eu buscava o quê? Regular as minhas emoções através da comida. E isso fez com que eu chegasse a pesar 107 quilos, com 16 anos de idade. O que eu mais desejava era chegar um momento ali para comer. E por que isso acontece? De onde que vem essa dificuldade? De onde vem essa dificuldade de não conseguir lidar bem com esses comentários negativos? O primeiro deles é a questão da autoimagem que é construída. Normalmente a pessoa cresce, assim como eu cresci, ouvindo críticas, ouvindo piadas sobre o peso da pessoa, sobre o corpo, comparações. Ah, seu primo é assim, ah, sua prima é assim, e você é desse jeito. Isso vai construindo uma ideia ali, uma imagem baseada que reflete o desejo de outra pessoa e não o seu real desejo. Veja bem, se eu estou ali muito gordo, numa realidade obesogênica que me levou a essa situação, e as outras pessoas vêm comentando sobre o meu peso, sobre a situação que eu estou, e isso mais me machuca, mais reforça o meu comportamento ali de lidar com as emoções com a comida, eu percebo que aquilo ali, aquela situação que eu estou, tem que mudar, mas para se enquadrar no desejo que um outro está me falando que é o correto. Hora nenhuma aquele desejo é um desejo meu, hora nenhuma eu consegui pegar, refletir e me ver naquela situação que é fora da obesidade. E eu somente consegui emagrecer depois que eu parei ali de querer me enquadrar no que os outros queriam. Eu vi que aquilo ali eu não sustentava mais, eu não queria mais passar uma vida daquela que eu estava levando, e desejei tanto algo que era não ser mais gordo, que esse desejo foi algo meu, algo real, e não foi apenas eu querendo me enquadrar num desejo de outra pessoa. E atualmente eu me deparei muito com esse assunto ao ler o livro, até aqui, de René Girard, que nele ele traz aqui o conceito do desejo mimético, que é justamente isso, a gente buscar ali, acontece muito o efeito manada, da gente buscar um desejo que não é nosso, é um desejo do outro. E a gente acaba entrando nesse processo, querendo seguir o que o outro quer, e isso não é sustentável, porque na verdade você não quer aquilo, você está fazendo aquilo ali simplesmente para se enquadrar no que o outro deseja. Tem várias passagens aqui, deixa eu ver se tem uma. Olha aqui para vocês verem, deixa eu ver aqui. Esse livro aqui, ele traz uma pegada ali, uma reflexão sobre o Evangelho da Bíblia. Mas dá para tirar muita coisa, principalmente sobre isso, do desejo mimético, sobre o que a gente tem desejado atualmente, quem que a gente busca imitar, quem que são as nossas referências, será que essa busca que a gente tem pela estética é sustentável? A gente está querendo fazer coisas simplesmente porque há uma manada, há um volume de pessoas que fazem aquilo e a gente simplesmente quer repetir. E a gente quer simplesmente repetir aquele tipo de comportamento, por mais destrutivo que aquele comportamento seja. Então, traz bastante isso. Então, como eu falei, questão de ser um livro que fala sobre o Evangelho, aqui o René Girard fala: se não imitamos Jesus, nossos modelos tornam-se para nós obstáculos vivos.
como a referência de um modelo a ser buscado, uma pessoa ali sagrada que tem nos seus comportamentos algo que a gente deve imitar, que é Jesus, quando a gente não busca fazer ações que imitam a Jesus, logo a gente está buscando fazer ações de outras pessoas. Esses modelos que a gente está ali buscando imitar, eles podem mais ser um obstáculo na forma da gente viver a vida do que um trampolim, do que uma forma positiva de viver isso. Então, cuidado com os desejos que você tem tido aí, que você tem construído na sua mente. Mais do que nunca, eu percebi que aquelas pessoas que querem emagrecer simplesmente para se enquadrar em uma estética ali, essas pessoas elas não conseguem seguir o processo de emagrecimento de forma eficiente. Por outro lado, aquelas pessoas que buscam emagrecer simplesmente pela saúde, elas conseguem sim manter esse processo e, em consequência, elas alcançam a estética desejada. Mas beleza, a gente já falou aqui o primeiro ponto, que é essa autoimagem construída. O segundo ponto é associar o valor pessoal ao corpo que você tem. Nessa cultura que a gente vive, infelizmente, é associado que a pessoa somente vai ser amada, somente vai ser desejada, vai ser respeitado, aceito pelas outras pessoas, simplesmente se ela tiver aquela estética ali que todo mundo fala que é a estética correta, que é a estética almejada, o corpo ideal do homem, o corpo ideal da mulher. Eu, durante o meu processo de emagrecimento, eu fui um pouquinho ali diferente dessa situação. Eu, no meu processo de emagrecimento, eu fui para um caminho um pouco ali diferente desse. Ao invés de buscar um corpo ideal, quando eu emagreci, quando eu entrei nesse processo de emagrecimento, eu simplesmente queria deixar de ser gordo. Eu não aguentava mais as consequências do que aquela vida de obeso me acarretava. E quais consequências que foram essas? Foram essas que eu trouxe aqui no início do vídeo. Então, quais que são as dores que você, se você estiver acima do peso, se você não está aí satisfeito com o peso que você tem, quais que são as dores que estão te atormentando? Tem consequências que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, que eu só fui refletir e vislumbrar elas hoje, depois de passar os anos. Porque quando estava ali inserido, não percebia isso. E até mais, outras vezes, você nem sabe o quão ruim está naquela situação, porque justamente você nunca viveu numa situação melhor. A partir do momento que você emagrece, que você consegue ter ali mais disposição, mais proatividade, não ter preguiça de nada, sempre disposto, é uma realidade que você nunca vivenciou. Então, se você nunca vivenciou, nunca se permitiu a viver aquilo, você nem sabe a consequência ruim que você está enquadrado atualmente. Muitas pessoas vivem numa realidade de ter dores de coração, ter dores em articulações, ter frequências de ter problemas de intestino e acham que isso é normal, já consideram isso uma normalidade, justamente porque não vivenciaram uma situação na qual ela não tem isso. E só depois que ela emagrece, que para de ter essas consequências ruins, que ela vai perceber como que eram ruins. A mesma coisa, um outro pilar, a questão do sono, de dormir bem. Muitas pessoas já estão tão acostumadas ali em dormir 5 horas, em dormir poucas horas, dormir com qualidade ruim, que elas nem lembram, nem sabem como que é bom para você, como que é bom para o corpo dormir ali de forma adequada, 7, 8 horas de qualidade e tudo mais. Então, tem certas consequências que a pessoa só vai descobrir depois que vem vivenciar a perda de peso. E um terceiro ponto, podemos trazer aqui aquelas feridas emocionais que não foram resolvidas. Muitas vezes, a relação que a pessoa tem com o corpo ali, que faz ela comer de forma totalmente exagerada, comendo emoções, vamos dizer assim, tentando regular suas emoções através da comida, isso aí é a pessoa buscando se esconder de algo, e esse algo pode ser algum tipo de rejeição, algum tipo de abandono, alguma humilhação. Às vezes que eu tentei ali, busquei emagrecer naquela época, eu via também alguns parentes buscando emagrecer, alguns conhecidos e tudo mais, para mim aquilo ali era tudo algo muito novo, então eu via aquilo como algo muito inacessível, algo
inatingível, eu via aquilo ali como emagrecer sendo algo impossível. E somente a partir do tempo, do estudo e das experiências que eu fui vivenciando, que tudo isso foi tomando, esse mundo sobre emagrecimento foi tomando forma, e hoje eu consigo direcionar as pessoas para emagrecer de uma forma muito mais direta, eficiente e funcional. Porque não é simplesmente ali sobre dieta, sobre o que comer, o que não comer, sobre passar fome. Muito pelo contrário. E infelizmente a ideia que é passada de forma comercial nas redes sociais, ela é uma ideia muito rígida, parece que vai funcionar a mesma coisa para todo mundo. E não é assim que funciona. As pessoas que estão ali comunicando passam muito a ideia de ou é 8 ou 80. Então, ao ser muito enrijecido, acaba não funcionando. Por isso que é interessante um trabalho individualizado. Sendo assim, essas outras estratégias, elas já são construídas para darem errado. A pessoa pode até emagrecer ali de uma forma rápida, mas normalmente ela vai engordar tudo de novo. Por isso que eu construí a consultoria Manda, justamente para auxiliar pessoas que querem emagrecer de forma eficiente e nunca mais voltarem a engordar. E para te ajudar aqui, o que eu posso te ajudar aqui hoje, imediatamente durante este vídeo, é trazendo aqui um passo a passo, um framework com 3 pilares que vão auxiliar você a lidar melhor em situações que você tiver ali comportamentos negativos. O primeiro deles é separar o que são projeções da realidade das projeções mentais. Como eu falei no início do vídeo, e reforço aqui agora, quando você receber uma crítica, você deve se perguntar ali, essa crítica ela realmente é verdadeira? Ou é apenas eu alimentando ali um trauma que eu tive no passado e estou criando essa ideia da minha cabeça? Porque muitas vezes a pessoa sofre ali uma crítica e ela está apenas alimentando um trauma do passado dela, sem perceber que isso está sendo criado ali. O segundo ponto é aprender a receber a crítica de forma neutra. Não ser agressivo ao receber a crítica. E também não absorver aquela crítica como verdade absoluta. Porque, querendo ou não, o que o outro fala, muitas vezes, aquilo ali que ele está falando faz muito mais, está demonstrando muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. E o terceiro pilar é resgatar essa autoestima, esse autocuidado, sem condicionamento com a estética. A mudança que você tanto quer tem que ser direcionada em razão da saúde, em razão da funcionalidade do seu corpo, em razão da sua autoestima, e não simplesmente na parte estética para você caber num desejo de outra pessoa. Essa mudança de chave, quando você muda o objeto da sua motivação, a jornada começa a fazer muito mais sentido. Nisso, ela cria força para você realmente chegar ao resultado que você tanto almeja. Agora sim, existe ali um real motivo para você agir. Você aí, você tem 2 caminhos para seguir quando receber essas críticas. É uma linha tênue, mas são 2 os caminhos. Não é que a outra pessoa que está fazendo ali o comentário, ela esteja certa em falar o que ela quiser, sendo algo verdadeiro ou não, asneira ou não. Não que isso seja certo, mas sim você pegar isso, conseguir destrinchar isso e ver a realidade factível que você está inserido. Não é viver no mundo de Alice no País das Maravilhas, em acreditar que tudo é possível e as coisas vão funcionar. Não, é você pegar aquilo ali e realmente ver se a situação que você está vivendo, o que condiz com qual que é a realidade ali. Igual a minha realidade era a realidade de um adolescente ali com 16 anos pesando 107 quilos. As coisas que eu vi dos comentários das pessoas tinham os seus pontos de verdade. Eu consegui pegar essas informações e ver, notar ali a realidade que eu estava vivendo. E a partir do momento que eu consegui vislumbrar essa realidade na qual eu estava vivendo, eu não queria mais aquela realidade para a minha vida. Eu precisava dar um basta. E para eu dar um basta nisso, eu precisava o quê? Fazer uma mudança de vida. Eu tinha que mudar o meu estilo de vida. Eu precisava de, como eu não queria mais aquilo de tipo nenhum, eu precisava mudar, custe o que custar, alguma coisa eu tinha que mudar. E essa mudança, ela iria ser feita ali sem me custar a saúde, porque a saúde é a primeira coisa ali, é a coisa mais importante que tem. Siga a ordem: saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Há momentos de vida que há ali uma mistura dessas ordens.
Mas o ideal é seguir essa ordem. Como eu falei, eu estava cansado demais ali de ser obeso. Então, assim como eu vivi, você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos para seguir. Ou você segue o caminho ali pegando a crítica que você recebeu, ou você pega essa crítica e vira ali um exemplo de mudança e de persistência, ou você pega essa crítica e vai seguir ali um caminho de ser vítima, de ser um coitadinho que culpa todo mundo, que culpa o mundo todo pelos resultados que você tem tido. Lembre-se de uma coisa: você pode pensar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas nunca culpe os outros pelos resultados que você conquistou. Os resultados que você conquistou são seus. E a culpa, querendo ou não, é sua, sejam esses resultados bons ou negativos. Se você se importar demais com o menosprezo das outras pessoas, você vai sofrer muito. Você pode até sofrer ali um tempo, mas esse sofrimento ele tem que ter prazo para acabar, porque a mudança não vai vir das outras pessoas, vai vir de você. Por mais cruéis que essas pessoas sejam, e não tem hora dessa crueldade vir. Ela pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia. Vão estar ali o tempo todo minando a sua autoestima e te travando no processo de emagrecimento. De toda forma, a voz, os comentários que mais machucam são os comentários, essa voz interna que a gente tem, a voz do pensamento. Por mais que existam pessoas maldosas, pessoas cruéis e ruins, na vida adulta, a gente consegue manejar isso se distanciando delas. Além do mais, a gente consegue ali conhecer boas pessoas, consumir o conteúdo delas, inserir na comunidade que elas estão, ter esse contato maior com pessoas que realmente nos valorizam, que nos transformam numa pessoa melhor. Há essa facilidade na vida adulta. Então, se afaste daquelas pessoas que mais te fazem sentir mal do que tudo. E lembre-se de uma coisa, grava bem isso aqui que eu vou dizer. O maior agressor do corpo não é a balança, nem a comida, nem as outras pessoas. O maior agressor que tem é essa voz interna que você tem, que você aprendeu a obedecer ela. Só que agora você precisa aprender a desobedecê-la. Eu vivia muito por impulso, simplesmente fazendo o que estava ali afim, o que estava ali com vontade. Até chegar um ponto que eu acordei para a realidade e comecei a me desafiar, comecei a impor limites. Eu me coloquei ali à prova de várias situações e fui aprendendo, fui agariando ali experiência com essas situações. E é justamente todo esse arcabouço da minha experiência, estudo e o tempo que eu fui conduzindo isso, que eu construí a consultoria Manda, que lá a gente trabalha e desenvolve esses 5 pilares que vão favorecer o emagrecimento de forma duradoura. Um dos pilares é a mentalidade, que a gente está aqui trabalhando um pouquinho dela neste vídeo. Então, caso você tenha interesse de ter a minha ajuda de forma individualizada, basta ir aqui na descrição e clicar no link que tem lá para você entrar em contato com o meu time e a gente poder conversar ali e saber quais que são os seus objetivos. Se tem interesse, é só clicar aqui no link. E eu já te falo, desses dois caminhos que você tem aí em suas mãos, eu também me vi nesse caminho. Eu tinha ali a opção de escolher entre esses dois caminhos, ou o caminho da mudança ou o caminho de ser vítima. E você também tem aí em suas mãos esse poder de transformação, de escolha. Você pode escolher um dos dois caminhos. Você pode pegar essa dor que você tem aí agora e transformá-la em disciplina, em ação, em ter um propósito de vida. Você vai sair desse ponto A que você está e vai sair dele indo para o ponto B. Agora você está aqui, com a autoridade de quem viveu na pele e venceu de dentro para fora. Você simplesmente não só emagreceu, mas você agora tem uma nova personalidade. Você reconstruiu a sua identidade. Você agora é uma nova pessoa. Se você gostou deste vídeo, se te ajudou de alguma forma, se trouxe aqui alguma clareza, reflexão para a sua realidade, o que eu mais quero é que você se transforme aí, trazendo benefício para a sua saúde e sua vida, e para as pessoas que estão ao seu redor. Deixe aqui o seu like, clique no botão de curtir, aproveite para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também se inscreva no meu canal caso você ainda não esteja inscrito. Com isso, a gente cria aqui uma comunidade mais forte. Inclusive, como eu estou aqui comentando sobre situações penosas que eu tive dor ali no meu passado, eu também quero saber sobre a vida que você teve. Então, vai aqui nos comentários aqui abaixo e deixe lá a sua opinião sobre esse vídeo, sobre os comportamentos das outras pessoas, sobre os comportamentos que você tem levado, que te trouxeram para essa situação de vida que você tem agora.
esses comentários negativos que as outras pessoas falam, quais comentários você já sofreu. Fale isso, se expresse aqui de alguma forma, que pelo que eu já tenho de experiência, quando a gente expressa esses momentos ruins que a gente já sofreu, isso traz uma certa leveza, tira um pouco desse peso que fica ali dentro de nós. Então aproveite esse espaço para poder comentar aqui e dividir o que você se sentir confortável de dividir comigo. Eu vou ler esses comentários e vou te responder sim. Faça isso agora, pausa o vídeo, já está aqui no fim, vai lá nos comentários e fale ali o que você se sentir confortável para falar. Depois disso, você pode ir aqui para esse próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Essa tecnologia é demais, não tem vídeo nenhum, eu só aponto e eu escolho o vídeo que vai aparecer para você assistir aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma, como este vídeo aqui também trouxe uma nova visão para a sua realidade. Te vejo lá, de nada.